Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma muito especial. Nós estamos vivendo dias, como diz a Bíblia, dias trabalhosos. Nós temos visto como as coisas elas têm se movimentado, como muitos embates têm se levantado no dia a dia para tentar, de uma certa forma, denegrir a imagem da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto nas redes sociais muitas pessoas que têm atacado a igreja de todas as formas, principalmente líderes até apontam a igreja como uma igreja corrupta, como líderes amantes de si mesmo. Quando na verdade, quando olhamos para a Bíblia, o que nós temos visto é que essas coisas elas têm acontecido no longo do tempo. A noiva do Cordeiro, ela jamais será impura, ela se contaminará com o mundo. Se nós observarmos, nos dias de Moisés, a Bíblia nos diz que entre o povo de Israel se levantou um Datã, Abirão, Corá, homens que investiram contra a própria liderança da igreja, mas o próprio Deus, ele se encarregou de levar aquelas pessoas a juízo e elas pereceram no caminho, não alcançaram a terra prometida. Nos dias de Josué se levantou também aquela família, nós vimos que Acã roubou uma capa babilônica e alguns ciclos de ouro, tentando assim desobedecer a ordem de Deus e trazer prejuízos para o povo de Deus que estava focado em um propósito, alcançar a terra prometida. Se nós olharmos nos dias da reconstrução do templo, nós vamos ver ali Sambalate e Tobias, homens que se levantaram contra uma obra que estava sendo construída. Nós vemos os filhos de Eli bagunçando com o sacerdócio. O que eu quero que você entenda é que no longo da caminhada do povo de Deus, sempre houve essas pessoas que se opõem. Nos dias de hoje não é diferente. Qual é o meu posicionamento em relação a estas coisas? É o mesmo posicionamento de Moisés, é o mesmo posicionamento de Josué. Tem que ter o mesmo posicionamentos dos grandes homens de Deus que não pararam na fragilidade e tampouco nas fraquezas daqueles que não compreendiam bem o propósito do reino de Deus, mas eles estavam fixados na promessa, no propósito. Moisés, por exemplo, o propósito era tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. O foco de Josué era dar sequência àquilo que Moisés começou. O próprio Deus, ele encoraja Josué a não parar no luto, não parar nas dificuldades, que era o Jordão a princípio, mas o Senhor disse: Josué, levanta, ser forte, ser corajoso, não aparta da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite. Qual é a proposta de Deus para isso? A proposta de Deus é que, diante de apostasias, de líderes presunçosos, você tem que manter o foco no reino, manter-se o foco na doutrina, levar os povos à santidade, levar o povo desejar o céu por herança. O povo está buscando realmente, trilhando esse caminho que é o basilar da vida de todo cristão. Se nós cairmos no caminho, nós temos totais condições de nos erguer e prosseguir a caminhada que próprio Deus estabelece para os seus filhos como propósito. O que nós não podemos é parar de ensinar a pureza, a santidade, a verdade e começar a apontar os erros e os defeitos de pessoas que, por suas fraquezas, elas têm deixado de praticar a verdade. Mas se você continua ensinando, instruindo, pregando a verdade, essas pessoas, o Espírito Santo se encarregará de transformar estas vidas, e se houver uma dureza no coração, o próprio
próprio Deus se encarregará de trazer juízo. Não compete a mim parar e estar apontando para essas pessoas por causa de suas fraquezas. Me tornarei um religioso e, ao mesmo tempo, perderei o foco do propósito. Mas o que a Bíblia nos recomenda é que devemos ensinar, pregar, introduzir nas pessoas a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que a Bíblia está nos mostrando é que se nós estivermos focados no propósito que Deus estabelece, nós vamos experimentar de uma abundância de graça, de vitória, de renovo espiritual. Nós vamos estar envolvidos nesta glória de uma tal forma que tudo que queremos e que desejamos é alcançar o céu por herança. E as pessoas, elas vão observar estas coisas, elas vão sentir o desejo de seguir a Cristo. É isso que a igreja de Atos, ela nos ensina. Os apóstolos, eles dedicaram-se à palavra, e quanto mais se passavam os dias, mais o número de salvos ia aumentando, porque eles estavam vendo a ação direta do Espírito Santo na vida dos dos apóstolos e dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Cristo, porque eles começaram a compreender que o velho conceito judaico religioso da época não surtia efeito nas pessoas. O cristianismo trazia a eles uma oportunidade de mudar as suas vidas, serem transformadas, serem alcançadas por uma graça inaudita, que eles teriam o desejo de fazer parte desse povo, porque a palavra de Deus, ela trazia para eles esperança, trazia para eles uma visão de céu, uma visão de futuro, uma visão de intimidade, de integridade. É tão importante que quando nós recebemos a palavra de Deus, ela muda a nossa visão, ela amplia essa visão do cristão e aumenta essa expectativa, esse desejo de se envolver nessa glória, porque tudo que queremos é saciar uma fome que está em nós. Se começarmos a apontar erros, defeitos, fragilidades, a empatia de alguns, como aqueles que estão de fora terão desejo de participar de um povo que prega a verdade e vida eterna. Como eles serão despertados se eles entenderão que aqueles que estão dentro da igreja estão pior do que aqueles que estão do lado de fora? Queridos, Jesus, ele disse que é inevitável que venha escândalo, ou que haja escândalo no meio de vós. O que Jesus está dizendo é que enquanto tivermos aqui, nós estaremos sujeitos, só que nós não devemos parar nessas coisas. Nós devemos entender que Jesus Cristo, ele transforma a vida do fraco. Ele molda a vida daqueles que querem mudar, que estão planteando o céu, que querem alcançar um propósito, que a sua vida faça sentido. Eles querem se firmar em algo que traga para eles esperança, como fez o profeta Jeremias diante de um cenário onde havia grande apostasia. Ele disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele compreende que toda aquela ação para uma mudança e transformação era resultado da graça, das misericórdias de Deus. E ele diz: as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Aonde é que nós encontramos parâmetros para nós apontarmos a vida das pessoas? Aonde é que está que a Bíblia diz que vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura? Aonde é que está o nosso posicionamento? Vós que sois forte, seja o suporte dos fracos.
ou seja, suportai os fracos. Eu trouxe logo para uma linguagem mais simples, para que você seja o suporte e não seja o primeiro a apontar o dedo, porque a Bíblia diz que Satanás, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, dia e noite, nos acusando diante do Senhor, está rugindo como leão, tentando nos tragar. Nós já temos um inimigo que nos acusa. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que mostra o caminho que leva ao homem uma mudança de vida. Então, se todos nós compreendêssemos o propósito de evangelho, nós vamos parar na fraqueza dos outros. Nós vamos introduzir nele uma palavra que muda as suas vidas. Nós vamos introduzir nessas pessoas uma palavra de esperança, de vida eterna, porque ele caiu no caminho e ele tem totais possibilidade de se levantar, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Paulo, ele traz para nós um entendimento em Romanos capítulo 8, no versículo 31, ele diz: pois que diremos acerca destas coisas? Que coisas são essas? Provações, tribulações, nudez, espada, sabe? Esses embates do dia a dia. Pois que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas antes entregou por todos nós, e não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus? A fome, a provação, a tribulação, a nudez, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, conduzidos como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo que nem a fome, a espada, a altura, a profundidade, nem o presente, nem o porvir me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, se estas coisas não estiver intrínseca no nosso coração, tornaremos religiosos, apontando o dedo na falha, nos defeitos, mas não vamos levar a ele palavra de restauração. O que Paulo está nos mostrando é que todos nós estamos sujeitos, mas quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? O que eu posso dizer, como igreja, ela tem falhas, defeitos, mas Deus é o Senhor dessa igreja. É Deus quem se encarregará tanto de trazer juízo quanto de restaurar. Então, nós, como atalaias, ensinadores, pastores, temos que ter esse entendimento de levar palavras de restauração e não de condenação. Porque quem trará juízo sobre todas as coisas é Deus. O pecado tem que ser denunciado, mas que esse não seja o tema das nossas pregações de condenações, mas pregações de advertência. O que nós temos visto hoje é que essas mensagens, elas têm se tornado temas de grandes cenários de pregações. Não se prega salvação, libertação, renovo, restauração, mas condenação. Nós precisamos entender qual é o nosso papel como igreja, como servo de Deus. Denunciar o pecado, mas pregar a graça. Não ser conivente com o erro, mas mostrar um caminho das águas tranquilas, dos pastos verdejantes. É prover um alimento para o sustento, não mensagem condenatória que empanzina, mas não nutre.
Nós temos que ter isso em mente. Nós somos provedores de bons pastos que traz alimento. Por isso que o salmista, olhando para uma pastagem, diante do dia da dificuldade, ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é que me prover o pasto para o alimento, para o sustento diário. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então essa tem que ser a nossa mentalidade como cristão. Aquele que se preocupa e leva as pessoas a olhar para dentro de si. E Deus tratar com cada um segundo as suas fraquezas. Nós vamos ver na Bíblia homens como o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas chegou um momento no Salmo 51, Davi, ele traça um processo de restauração. Senhor, não retira de mim o teu espírito, mas cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vamos olhar no Salmo 73, Asaf, traça um caminho da restauração, olhando para a vida das pessoas e achando que elas viviam melhor do que ele. Ele era um homem do altar, ele era um homem que promovia um maior nível do louvor, da adoração em Israel. Mas no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário. O que falta para nós, para que Deus amplie a nossa visão, é entrar no santuário. Quando nós entramos no santuário, nos revestimos dessa glória, a nossa visão ela muda. O nosso conceito, o nosso posicionamento, ele muda, porque Deus mudará a nossa visão, porque a glória de Deus revela quem Deus é, qual é o propósito, o benefício, o que Deus tem para nós. A glória de Deus, ela revela essa essência do próprio Deus. É por isso que o convite de Jesus é que em João capítulo 4, é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura. Deus procura homens e mulheres com corações voltados para Ele, que sejam sinceros e verdadeiros, para que a minha e a sua adoração seja perfeita diante de Deus. Mas para isso eu preciso ser curado. Preciso ser curado. É por isso que o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, para que nós sejamos curados. Precisamos de cura, para que haja graça. Precisamos de cura, para que haja renovo, para que haja ação, mover do Espírito Santo. Cura nas nossas vidas, porque se tivermos curado, os nossos olhos terão luz. Ou seja, o nosso corpo terá luz, porque os nossos olhos estão bons. Às vezes não são as coisas que são ruins, é a forma como estamos olhando. É o que está diante dos nossos olhos. O que nós temos visto, no que depositamos esta visão? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, tu já está em trevas. O cuidado que nós temos que ter é de não estar buscando aquilo que possa ser a nossa maior motivação para o engodo. Mas nós temos que buscar aquilo que traz pureza, tanto para os nossos olhos, quanto para a nossa vida espiritual. Porque nós vamos andar de glória em glória e de vitória em vitória. Se nós tivermos esse entendimento, a nossa mentalidade é mudada. Paulo trabalha esse quesito importante em 2 Coríntios 5,17, pois quem está em Cristo é nova criatura.
Paulo está falando ali de uma mudança de mentalidade. Se a minha mentalidade não mudar, a minha visão também não muda, o meu posicionamento também não muda, as minhas atitudes não mudam. Eu vou conseguir ver só falha, fracasso, derrota, pessoas falhas, mas quando a minha mente é mudada, eu vou buscar aquilo que é bom, eu vou buscar aquilo que é puro, eu vou buscar aquilo que é amável, eu vou buscar aquilo que é de boa fama. Essa é a recomendação bíblica. Não estou dizendo que você tem que apoiar o erro nem aceitar, mas você tem que mostrar o que é graça, para que esta vida seja alcançada, que essa vida seja restaurada. Nós vemos, eu dei exemplo desses homens que foram restaurados, porque em vez de serem condenados, viu graça nele. O próprio profeta Natã, ele repreende Davi, mas com graça, para uma restauração, para uma mudança. Ezequias foi restaurado, Deus deu mais 15 anos de vida. Isso é propósito de alguém que chegou lá, mostrou o erro, mas veio uma graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Nós somos protestantes porque protestamos contra o pecado. Protestar é uma coisa, condenar é outra. Estou falando de mensagens condenatórias. Então, o que nós temos visto são mensagens condenatórias. Mensagens que levam as pessoas a ter repulsa da própria igreja. Denunciar, como eu disse, é uma coisa. Mensagens que denunciam o pecado, mas uma mensagem que ao mesmo tempo, ela é uma palavra com graça. Apresenta o erro, mas também mostra a cura. Jesus nunca passou a mão na cabeça de pecador, mas o propósito era de resgatá-los. Olha Zaqueu. Zaqueu era um homem que era condenado pela religião. Olha o que a religião faz. A religião condena. A religião aponta o dedo. A religião diz que não presta. E Jesus chegando lá e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O religioso olha para Jesus e diz: como pode um homem como Jesus, um mestre, entrar na casa de um publicano, de um pecador? O pecador que busca o arrependimento, ele está ali e ele diz: Senhor, hoje eu decidi dar metade do que eu tenho aos pobres. Se porventura tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. A palavra de Jesus é: hoje veio salvação nesta casa. A religião, os religiosos estavam mandando Zaqueu para o inferno. Jesus mostra do que estava sobre Zaqueu, promessa. Hoje veio salvação nesta casa, porque esse é descendente de Abraão, esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje as pessoas estão dentro da igreja e a gente está empurrando elas para fora porque não concorda com a ideia, não concorda com a forma como ele fala, não concorda com a forma que ele veste. Religiosos. Pregue graça e deixe que o Espírito transforma. Ao jovem rico chega cheio de falha, de erros, tão pecador quanto Zaqueu, mas era aplaudido e ovacionado pela maioria. Jesus fala de um projeto de graça e ele vai embora. A mensagem de Jesus foi diferente. Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus usa o que o homem tem para revelar o que está dentro do coração dele. Então nós temos que ter cuidado com isso. Palavra de graça, de transformação e de vida eterna. Eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. João 10:10. Jesus veio com um propósito de nos dar vida e vida em abundância. É essa abundância de vida que nós devemos ter. Gozo, paz, alegria, renovação, espiritualidade, vida santa, consagrada,
pureza na nossa vida, como também na vida da igreja. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse é o propósito de evangelho. Cristãos terráqueos, olhe para cima. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo. Tiramos o olhar do alvo e colocamos uma visão linear. E numa visão linear nós vemos as pessoas e os defeitos dela. Quando se olha para o alto, tem graça, perdão, misericórdia, amor, alegria, gozo. É isso que a palavra de Deus nos proporciona. Nós não devemos ser juízes, mas nós estamos na condição de discipuladores, se colocar no lugar dessa pessoa como Cristo se colocou, para que possa haver cura, para que possa haver restauração. Querido, essa é uma palavra de reflexão. Qual é o nosso posicionamento? As pessoas, muitos levam um tempo para que possa compreender o propósito. Para uns o processo é mais rápido, para outros o processo é mais lento. Não é que aquele que chegou primeiro compreendeu rápido, ele está na condição de reprovar o que é um pouco mais lento. Cada um tem as suas dificuldades, tem os seus embates e precisa de uma ação do Espírito Santo, mudando e moldando a vida dessa pessoa, para que ele seja curado e ele venha louvar com alegria e dar graças a Deus pelo privilégio de ser um escolhido do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça. Reflita nesta palavra para que você possa desfrutar dessas maravilhas que Deus tem para nós.